Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar hoje mais um assunto pertinente ao edital da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. É uma lei muito antiga. Houve várias desatualizações e você precisa ter um material atualizado em suas mãos para início de conversa. Tá? O mais importante no estudo do Estatuto é ter um material atualizado. E eu disponibilizei para vocês uma lei contendo todas as alterações. Resumindo, nós podemos dizer que o Estatuto sofreu 35% de modificação, quase 40%, tá? Quase metade do Estatuto foi transformado, revogado e substituído. E nós vamos aqui nessa aula pontuarmos alguns assuntos para termos uma noção geral sobre o Estatuto dos Servidores. A aula sexta-feira é uma aula sem ibope, né? Porque o pessoal sai, o pessoal chama a família para dar um passeio. Mesmo assim, eu resolvi gravar essa aula, porque eu não quero deixar material acumulado para a última hora, viu? Então, obrigada por estar comigo, a Luciana, o Silvio. Muito feliz de ter vocês aqui. E vamos começar. À medida que o pessoal vai entrando, nós vamos dando uma noção geral do que estamos falando. Tá bom? Vamos começar então? Depois dos cumprimentos e das considerações iniciais, acredito que podemos começar. Tá bom? Então, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Nós vamos entender que todas as entidades federativas, ela vai ter seu estatuto. Então, a Constituição Federal autorizou que todas as entidades federativas tivessem seus estatutos. Então, eu vou ter o Estatuto Federal, o Estatuto Estadual e todos os municípios terão seus estatutos. Tudo bem? Então, constitucionalmente falando, todas as entidades federativas estão autorizadas a ter o seu próprio estatuto. Então, todo concurseiro ele vai se deparar com o estatuto para estudar. Professor, eu vou fazer um concurso para o município de Coronel Fabriciano. Então, você vai estudar o estatuto do município de Coronel Fabriciano. Professora, eu vou fazer um concurso para o estado da Bahia. Então, você vai estudar o estatuto do estado da Bahia. Professora, eu vou fazer a prova da Polícia Federal. Então, você vai estudar o Estatuto Federal. Ok? Então, no caso nosso, vocês estudarão para um concurso estadual e vamos estudar o Estatuto Estadual. Boa noite, Dil. Boa noite, Guiomar. Estávamos conversando sobre o tema da aula de hoje. É um tema que está em todas as provas, porque traz justamente a disciplina de como contratar, de como manter e aposentar os servidores públicos. Então, todo servidor que se preze será regulado pelos seus estatutos. Então, a lei vai exigir isso do edital para que você já entre na carreira conhecendo os seus direitos e as obrigações. Estudando, a gente não conhece só as obrigações. A gente também vai conhecer os nossos direitos, tá bom? Então, muito bem. Então, pela autorização constitucional, cada entidade federativa vai ter o seu estatuto. Então, o que ocorreu? Ocorreu a criação de um estatuto de regime geral único. Então, vamos lá, para você que está anotando. Existe um regime geral único. Tá bom? Esse regime geral único, ele é um modelo
a ser copiado pelos outros estatutos. Então, esse regime geral único, ele está na Constituição Federal? Não. Ele está em uma lei federal. Então, há um regime geral único que prevê todas as regras básicas a serem utilizadas por todos os estatutos, sejam eles estadual, municipal e federal, tá? Então, existe esse regime jurídico único e ele vai servir de base na elaboração dos seus próprios estatutos. Então, vamos dizer que está nascendo uma nova cidade, Esperança Feliz. O município dessa cidade vai ter seu estatuto. Então, ele está preso ao regime geral único, preso a esse modelo geral único que está na lei federal. Então, ele não vai criar um novo estatuto. Ele pode ter o seu estatuto. É claro que nós vamos ter algumas diferenças com relação a prazos. Buzina de novo. Acho que dessa vez é criança. Eu acho. Vamos lá. Esse regime jurídico único, ele pode ter sim, pode ser modificado em algumas circunstâncias. Prazos, porcentagens, mas eu tenho uma lista de direitos mínimos, tá bom? Dispostos nesse regime jurídico único, onde todos os novos estatutos deverão repetir esses direitos mínimos. Então, resumindo, os direitos mínimos trazidos no regime geral único, eles não podem ser suprimidos. No máximo, eles podem ser acrescentados. Por isso que é um regime geral único. É um regime geral que vai servir para todas as entidades federativas e que nada impede de um município ou um estado criar um regime maior do que o regime único, tá? Aí já está a primeira questão da sua prova. A banca vai querer saber se existe regime geral único ou se cada um pode fazer como bem entender. O que você vai responder? Você vai responder que existe sim um regime geral único, um modelo único, onde nós teremos a inspiração para elaborarmos os nossos estatutos. Então, ali são direitos mínimos que nada impede de cada entidade federativa criar uma lista maior de direitos. Tá bom, meus amores e minhas amoras? Continuando nessa ideia de servidor público, esse estatuto, ele vai trazer diversas situações jurídicas. Mas antes de nós irmos para as situações jurídicas, eu preciso saber o que é um servidor público. Você sabe o que é um servidor público? Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública, tá? Da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Minas Gerais. Então, olha só, vamos devagar para aprender todos os termos dessa frase enorme que eu acabei de falar. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública. Então, o que seria cargo público e o que seria função público? Cargo público é a atribuição criada em lei através de um orçamento próprio. Então, todo cargo público é criado por lei através de um orçamento próprio. Então, exemplo,
O INSS criou 2.000 vagas e abrirá um edital. Então não foi o INSS que criou os cargos. As entidades, elas não criam seus cargos. Quem cria os cargos é o legislativo através de leis. Então eu vou contar para vocês como funciona os bastidores. A entidade envia um ofício para o legislativo solicitando novos cargos, novas vagas para concursos. E o legislativo vai avaliar o orçamento. Se ele vê que o orçamento é favorável, ele vai criar uma lei com esses novos cargos públicos. Então, o cargo público, ele é criado por lei através de um orçamento próprio. E todo cargo público é de nomeação efetiva. Você é efetivo ou contratado? Você já deve ter ouvido essa pergunta, não já? É normal. O cargo público, ao ser criado com orçamento próprio, ele é efetivo. O que é ser efetivo? Ele é criado para que você fique nele até a aposentadoria. Então, existe o orçamento para que o servidor fique do início ao fim. Tá bom? Ele vai ficar do início ao fim da sua atribuição pública. Então, todo cargo público é efetivo. A pessoa já entra para ficar. O cargo é dela, o orçamento é dela. É para ela. Diferente da função pública. A função pública, ela vai trazer uma atribuição momentânea daquele que vai exercer uma atividade pública. Então, é alguém que não passou por concurso, mas que momentaneamente vai desempenhar uma atividade pública. Tá? Essa pessoa da função pública, ela não é efetiva. Por isso que nós chamamos ela de contratado. Mas a palavra certa não é contratado. A palavra certa é comissionado. Então, existe a pessoa que tem cargo e existe a pessoa que tem função. O que tem cargo é efetivo, tem orçamento para ele e ele vai aposentar naquele cargo. O comissionado, ele está ali momentaneamente, exercendo a atividade pública e ele vai perder, porque o cargo, a função que ele está é de livre nomeação, mas também é de livre exoneração. Tá bom? Então, aquele que tem cargo público é efetivo e desde o primeiro momento ele sabe que a vaga é dele. É claro que ele vai passar pelo estágio probatório, né? Nós vamos falar disso. E aquele que tem uma função pública sabe que ele foi livremente nomeado, mas também pode ser livremente exonerado, porque ele não é efetivo. Tá? A diferença do cargo para a comissão é que um é efetivo e o outro não é. Quem é que é o efetivo? É aquele que realiza concurso. O concurso é o carimbo da efetividade. Se ele não fez concurso, ele não é efetivo, ele não tem cargo, ele só tem a função pública. Tudo bem até aqui? Ótimo. A lei fala quais os cargos que podem ter função pública. A lei fala que só os cargos de chefia, assessoramento e direção poderão ter pessoas nomeadas para funções públicas que vão abrir mão de concurso para isso.
Então, o cargo de chefia, o cargo de assessoramento e o cargo de direção, eles dispensam a realização de concursos e eu vou nomear essas pessoas sem o concurso para elas realizarem uma atividade pública de livre nomeação, mas que também será de livre exoneração. Vamos ver a pergunta da Dil. Então, no caso, função é quando é contrato. Isso. Mas presta atenção, Dil. A palavra certa não é contrato. É comissionado. A pessoa não é contratada, ela é comissionada. Isso. Exatamente. O AGPEM do processo seletivo foi um contrato, que não é o comissionado. Então, existe outra forma de você colocar pessoas dentro da administração pública sem concurso. É o contrato administrativo, regido por lei federal, lei estadual. Na lei vai falar que o contrato vai ter a duração de tanto tempo. E o contrato vai se dar em razão excepcional e por um curto prazo de tempo. Tá? Essas contratações que a lei fala, essa função pública, é o comissionado. É aquele que desempenha cargos de chefia, assessoramento e direção. Vamos na prática. Se você quer ser promotor de justiça, você vai fazer concurso, correto? Correto. Eu quero ser assessora do promotor. Assessoria é um daqueles 3 cargos que nós falamos. É o CAD. C de chefia, A de assessoramento e D de direção. É o CAD. Tá? Então, eu não preciso fazer concurso para ser assessora de promotor. O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a qualificação técnica para a escolha dessas pessoas. Eu vou escolher o assessor mediante a qualificação técnica. Certo? Então, após a escolha, esse assessor vai ser nomeado para uma função pública. Ele é nomeado igual o concursado. O nome dele sai no diário oficial e tudo. Porque função pública obriga o administrador a nomear. Todo servidor e toda pessoa que realiza uma atividade pública, ela tem que ser nomeada para obedecer o princípio da publicidade e da moralidade e da impessoalidade, porque nós precisamos saber quem está sendo nomeado e nós podemos saber se essa pessoa tem mesmo a qualificação técnica exigida e nós podemos saber se a pessoa não é parente da pessoa que a nomeou, por causa do nepotismo. Tá bom? Então vamos lá. Essa lei, ela é fácil de estudar sem entender. Você decora e faz a prova. Mas se você quiser entender, tem que ir devagar. É o que nós estamos fazendo agora. Você vai ter uma nova visão sobre o estatuto, porque você vai entender o que você está lendo. Então, para ser diretor de uma escola, ele não vai fazer concurso. Certo? Ele vai ser escolhido e nomeado e não vai ter um cargo público, mas vai ter uma função pública. Então, vamos voltar para a gente relembrar quais são as possibilidades da função pública. CAD.
chefia, assessoramento e direção. Tá bom? Ok. Podemos continuar? Me dá um feedback aí, se a gente pode continuar. Ok, então vamos. Caminhando mais um pouco, eu quero que vocês conheçam a figura do servidor público após a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa trouxe o conceito de agente público e incluiu pessoas que por um dia prestam atividade pública e pessoas que exercem atividade pública mesmo sem remuneração. Então, essa lei de improbidade administrativa trouxe esse conceito para trazer para a lista de réus as pessoas que por um dia realizam atividade administrativa e pessoas que, mesmo sem receber, realizam atividade administrativa. Nós estamos falando do mesário. Ele não tem salário, exerce função por um dia, e se ele cometesse corrupção ou atos de improbidade, ele não poderia ser condenado à lei de improbidade administrativa, porque servidor era aquele concursado ou dentro de uma função pública. Então, a lei de improbidade administrativa veio trazendo o conceito de agente público e incluiu aí aquele que desempenha atividade mesmo que por um dia e aquele que desempenha atividade mesmo sem remuneração. Se ele cometer atos de improbidade, ele vai ser punido como um servidor público. Nós sabemos que a pena é maior quando o réu é servidor público. Ele deve ser punido para gerar na comunidade um medo de cometer os mesmos atos e sofrer as mesmas sanções. Então, a repreensão à pessoa que comete atos de improbidade é para gerar senso comum que o crime não compensa. Tá bom? Então, em 93, nós tivemos agora, definitivamente, aquele que exerce mesmo que por um dia ou aquele que exerce sem remuneração. Ele vai ser condenado como funcionário público porque ele estava desempenhando atividade pública. Tá bom? Isso inclui muitas pessoas. Muitas pessoas. Isso já dá para gerar esse senso comum de que não adianta enganar o Estado, porque a punição vem severa. Não vem como um civil, como um particular. Vem como se você fosse servidor público mesmo. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, tá bom. Vamos lá. Eu quero falar para vocês a diferença entre servidor público e empregado público. Existe uma diferença enorme. E a partir de hoje você vai saber e não vai misturar mais. Tá? Combinado assim? Então tá combinado. Existe o trabalhador regido pela CLT, que vai ter o seu contrato de trabalho. Trabalhador. Existe o servidor público, que vai ser regido pelo seu estatuto, que não vai ter carteira assinada, mas vai ser efetivo. E existe o empregado público. O que é o empregado público? É aquele que faz concurso também, mas não é regido por um estatuto, é regido pela CLT e não é efetivo. Aí você pensa, mas quem é que toparia? Muitos. A administração pública, quando ela lida com dinheiro,
a contratação obrigatoriamente tem que ser por emprego público. Exemplo, bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, metade em ações e metade do Estado. Então ali eu vou ter servidores públicos, mas empregados públicos, porque ele está lidando com dinheiro. Então todos os bancários sabem que ao fazer concurso, eles serão regidos pela CLT. Porque a forma de contrato, quando o Estado está lidando com dinheiro, é emprego público. Não há efetividade e não há estabilidade. É claro que essas pessoas não são mandadas embora assim. Existem as regras da CLT. Se ela obedecer à CLT, se ela não descumprir nenhuma norma para despedida com justa causa, ela vai aposentar no banco. Outro exemplo é a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública, 100% do capital é público, e lá eu só posso ter empregado público. Então todo mundo que faz concurso para a Caixa sabe que vai ser regido pela CLT. Tá bom? Isso muitas vezes não é benéfico. Muitas vezes não é benéfico. Mas todos que têm uma carreira bancária sabem que, por lei, obrigatoriamente, ele vai ser contratado dessa forma. Alguém aqui não sabia disso? Eu também dou aula para banco. Eu dou aula para banco há 10 anos. Há 12 anos, na verdade. E quando eu falo isso em sala, um grupo expressivo desiste. Eu achei que eu ia ser servidor público. Não. Você vai ser empregado público, que é um tipo de servidor público que não é efetivo, não ganha estabilidade nunca e é regido pela CLT. Alguém aí que está online sabia disso? Ficou muito surpreso? Quem não sabia? Eu não entendi. Por que não é benefício? Faz a pergunta de novo, Dil. Tá? Faz a pergunta de novo. Então vamos caminhando enquanto a Dil faz a pergunta. Então, cargo público, para os efeitos do estatuto, ele é criado em lei, com número certo, com denominação própria e pago pelos cofres públicos. Pois a Dil não sabia, tá vendo, Dil? O empregado público é servidor público, mas é regido pela CLT. Faz concurso, tudo, mas é regido pela CLT. Tá bom? Ótimo. Então, vamos falar agora dos vencimentos. Os vencimentos também são definidos em lei. Então, olha só. O órgão, ele não pode criar cargos e o órgão não pode aumentar seus vencimentos. Tudo depende de lei. Então, a lei cria o cargo e a lei cria o valor de vencimento. Então, somente a lei poderá reajustar o vencimento. Exemplo, Tribunal de Justiça. Eu trabalho no Tribunal de Justiça. O juiz não faz assim, vamos aumentar o salário da gente esse mês? Vamos. Não é assim. Eles mandam um ofício para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, solicitando um reajuste, e eles vão olhar no orçamento público se há essa previsão, e se tiver, eles vão ganhar aumento através de uma lei. Então, o vencimento ele é definido em lei e reajustado em lei. O cargo público ele é criado por lei e extinto por lei. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Então tá bom. Eu vou explicar de uma forma
que vai fazer sentido, tá? Eu não vou seguir à risca a lei, porque ela é tão antiga que ela não tem a forma correta para vocês aprenderem. Então, vocês acompanham a aula, as anotações, os exercícios, que eu não vou acompanhar o texto da lei. É bem confuso, não é, Lu? Muito confuso. Mas o material está bem explicativo, tá? Vocês ouviram, prestaram atenção, mas no nosso material, ele está disposto de uma forma que não vai restar dúvida. Ainda assim, se restar alguma dúvida, vocês me chamem no privado que eu ajudo vocês, tá? Os exercícios estão lá com gabarito, justamente para evitar que você avance com dúvidas. Porque a maioria das pessoas decoram. Para decorar, você não vai precisar saber do que é cada coisa. Mas eu acho que não compensa você entrar num concurso desse sem entender sua lei. É essa lei que vai trazer seus direitos. Porque o policial penal, ele é um servidor público regido por estatuto. Então não compensa ser enganado, né? É estudar mal uma lei para chegar lá e ter que buscar advogado para saber seus direitos. Então, muito bem. Então, como eu posso participar de um processo seletivo para ser servidora pública? Através do concurso. Então, o concurso vai dar provimento aos cargos. Provimento. Cuidado com essa palavrinha. O que é provimento? Provimento nada mais é do que preencher o cargo. Então, o concurso público vai dar provimento aos cargos públicos, cargos vagos. Então, todo cargo vago, todo cargo novo criado, o órgão está autorizado a realizar concurso. Ele realiza o concurso, porque ele tem um perfil ideal. Ao realizar o concurso, ele nomeia essa pessoa que irá prestar atividade pública, através de uma série de regras. Tá? Então, essa carreira, ela vai passar por vários estágios. O primeiro estágio é o estágio probatório, que vai durar 3 anos. Essa lei é antiga. Lá fala 2 anos. Mas veja bem, esse trecho, ele foi revogado. Porque a nossa Constituição Federal mudou e trouxe a obrigatoriedade de todos os estágios terem 3 anos. Então, a lei está antiga, a lei está revogada, ela fala 2, mas são 3 anos de atividade. Então, o primeiro estágio após o provimento, a nomeação, é o estágio probatório. Então, quais as formas de preencher cargos vagos? Através dos provimentos. Nós vamos ver alguns provimentos hoje. O provimento mais famoso é a nomeação. Os outros são danças de cadeira. É o servidor que já está no cargo e fica de um lado para o outro dentro da administração pública. Então, o provimento mais conhecido, um provimento mais popular é a nomeação. E a lei vai pedir quais são os requisitos para dar provimento aos cargos públicos. O requisito que a sua lei vai falar e exigir é ser brasileiro. O servidor precisa ser brasileiro. Tá? Então, nós temos hoje leis que trazem a possibilidade do estrangeiro fazer provas de concurso. Mas essas leis são atuais. Na época, o seu estatuto previa que só podia fazer prova brasileiros. Tá bom? Então, para a sua prova, um dos requisitos para realizar uma seleção para concurso é ser brasileiro. Tá bom? E eu vou ter cargos de provimento efetivo e os provimento em comissão. Provimento efetivo são aqueles de concurso. Provimento em comissão são aqueles para o CAD. Vamos lembrar do CAD? Chefia, assessoramento e direção.
Então, provimento efetivo, que é para durar, e provimento em comissão, que é uma função pública de livre nomeação, mas também de livre exoneração. Tá bom? Podemos continuar? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, nós vamos parar para solucionar, porque não compensa ir com essa matéria sem entender. Eu não tenho pressa nenhuma com ela, tá? Eu tô até pensando em gravar de novo um pouquinho dela amanhã ou domingo, porque agora nós não temos mais problema de internet. Aleluia! Não temos mais problemas com a internet, nunca mais caiu. Eu tenho até medo de falar e cair, tá? Essas coisas são assim. Você não pode contar muita festa, fazer muito barulho, que parece que por azar acaba caindo. Então, eles vieram aqui, deu muito trabalho. Não sei porquê, parece que a casa é muito antiga. Trocaram todo o cabeamento. E agora eles falaram que a conexão vai ficar estável. E eu espero. Ok, vamos lá então. Então, caminhando com essa questão dos provimentos, se eu tenho um cargo vago, eu preciso preencher. Então, quem entra no cargo é nomeado. E ele vai ficar no cargo até a sua aposentadoria. Por idade ou por invalidez. Tá? Deus abençoe que é por idade, né? Porque ninguém imagina nenhuma eventualidade dessa. Mas então, e aí a lei vem pedindo os requisitos. Quais os requisitos para dar provimento ao atual servidor público? Vamos lá? Quem estudou o município comigo vai lembrar de tudo que nós estudamos. Tudo. Vai gostar, porque vai ser uma matéria a menos para se preocupar. Eu vi a Kátia entrando. Kátia foi minha aluna, boa noite. E ela vai lembrar de que a gente estudou isso em sala. E foi muito bacana, porque a maioria dos alunos aprenderam. Por ser uma matéria complexa, mas a gente trabalha de uma forma mais democrática. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para dar provimento aos novos concursados? Primeiro, ser brasileiro. Segundo, ter 18 anos. Tem que ter 18 anos, certo? Tiver com as obrigações militares em dia. Claro, se for homem. Claro, se for homem. Não tem sentido se for mulher. A mulher não tem obrigações militares, certo? Estar no gozo dos direitos políticos. O que é estar no gozo dos direitos políticos? É essa pessoa não ter nenhuma eventual irregularidade na justiça eleitoral. O CPF não pode estar cassado, o título eleitoral tem que estar válido, tá bom? Porque senão ela não pode ser nomeada. Ela pode até fazer a prova, mas ela não consegue ser nomeada. Ter boa conduta, gozar de boa saúde, ser habilitado, né, pelo próprio concurso e atender todas as condições do edital. Todas as condições. O edital lá tem os requisitos e você tem que preencher todos os requisitos, tá? Ótimo. Então, nós vamos ver agora quais são os provimentos, tá? Nós vamos falar o resto da aula sobre eles. Então, tem a nomeação, a promoção, a reintegração, a reversão e o aproveitamento. Tá bom? A nomeação é quando você, pela primeira vez, assume um cargo público. Então, como é se fosse uma linha do tempo? Vamos imaginar que exista uma linha do tempo. A linha do tempo começa com a prova. Depois, a homologação do seu concurso. Homologou a lista final, o próximo passo é a nomeação. Então, vamos lá. Os candidatos aprovados na lista geral
cuja lista tenha sido homologada deverão ser nomeados em 30 dias. Então, qual é o prazo da nomeação? O prazo da nomeação são 30 dias. 30 dias. Ok. Então, o candidato nomeado, o próximo passo é a posse. Certo? Então, eu tenho da nomeação para a posse, eu tenho 30 dias. O que é nomeação? Nomeação é um nome no Diário Oficial. Então, é o sonho de todo mundo ver seu nome no Diário Oficial. Se você fez um concurso do município, no Diário Oficial do município. Se você fez um concurso estadual, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Se você fez um concurso federal, no Diário Oficial da União. Então, a alegria é completa. Então, quando você vai ser nomeada, abre um prazo para que você entre em estado de posse. Porque nem todo nomeado é obrigado a tomar posse. Eu posso ser nomeada, posso, e não ter interesse na posse. Exemplo, eu passo em 2 cargos ao mesmo tempo. Aí eu escolho por um. O outro eu não vou querer. Então, quando o candidato é nomeado, a administração pública tem expectativa da posse. Por isso que ela te dá 30 dias. Ao final dos 30 dias, você precisa comparecer ao local e tomar posse. Então, o que seria a posse? A posse é você assinando o termo de posse. É como se você dissesse assim: eu tomo posse do meu cargo. A nomeação é o administrador dizendo: o cargo é e tem o seu nome. A posse é você comparecendo e falando: eu aceito o cargo, eu tomo posse do cargo. Aí você assina o termo de posse, tá? Assinando o termo de posse, abre outro prazo. O prazo para você entrar em exercício. Então, olha só. Quando que eu me entendo por servidora pública? Quando eu sou nomeada ou quando eu tomo posse? O que vocês acham? Pensem e me respondam. Quando é que eu posso considerar alguém como servidor? Na nomeação ou na posse? O que vocês acham? Muito bem, Kátia. Lembrou das aulas, né? Posse. Eu sou servidora a partir da posse. Porque da nomeação há uma expectativa que eu serei nomeada, que eu serei servidora. Então, apenas uma expectativa. Na posse. Muito bem, Reinaldo também acertou. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 anos de estágio probatório. A sua prova vai te perguntar quando se dá o início do estágio probatório. Da nomeação? Da posse? Ou do exercício? Quando começa a contar o prazo do estágio probatório? Da nomeação? Da posse ou do exercício? O que vocês acham?
do exercício, tá? O estágio probatório é quando eu realizo atividade administrativa e sou avaliado. Então, o estágio probatório só se inicia com o meu exercício. Não tem como eu avaliar alguém que não estiver em exercício. Ok? Muito bem. Então, essa pessoa precisa estar em exercício para ser avaliada no estágio probatório. Ela vai ser avaliada 3 vezes durante 3 anos e ao final do estágio ela vai ganhar a aptidão ou inaptidão, tá? A aptidão vai dar a ela a estabilidade. E a inaptidão? A inaptidão vai dar a ela o quê? A demissão ou a exoneração? Todo mundo confunde. Vocês não podem confundir. Eu quero auxiliar vocês para que vocês tenham um modo de conseguir memorizar de forma definitiva. Olha só, demissão vai ser sempre uma punição, em razão de uma infração pelo servidor. Exoneração é o desligamento desse servidor que não tem interesse em continuar na administração pública. Então, se ele trabalhou por 3 anos, não cometeu nenhuma infração, mas a avaliação dele mostrou que ele não tem habilidades suficientes para continuar no cargo, ele não cometeu infração. Ele só não tem aptidão para continuar naquele cargo. Então, ele perde o cargo através da exoneração. E ele pode ser nomeado naquele mesmo dia para outro cargo. Não há problema, tá? Porque não é a título de punição. Então, se ao final do estágio ele não for considerado apto, ele vai ser exonerado daquele cargo. Tá bom? Porque ele não teve habilidades suficientes. Nós vamos mensurar isso através de formulários, né? Eu vou ter uma comissão. Essa comissão, ela é formada por servidores que estão na mesma repartição do que o servidor avaliado. E essa comissão vai avaliar, através de diversos critérios, se essa pessoa tem o perfil que o administrador precisa. Se ele não tiver, ele vai ser exonerado. Tá bom? Ao final da exoneração, ele pode concorrer a outro cargo público sem nenhum problema. Se ele for considerado apto, o que nós vamos ter? Ele vai ganhar a estabilidade. Vamos falar então qual é a diferença da estabilidade e da efetividade. Eu sou profissional efetivo. Eu sou estável. Qual seria a diferença? Ser estável e ser efetivo. Alguém sabe? Ser efetivo é você ser nomeado para um cargo vago, através de concurso. Ele pode. Servidor que foi exonerado pode fazer concurso? Pode. Ele pode ser nomeado naquele mesmo dia, Deviane. Ele só não tem aptidão para aquele cargo, mas ele pode ter aptidão para outro cargo. Por exemplo, eu sempre brinco em sala que muitas pessoas perguntam por que eu não faço um cargo para delegada. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Eu não consigo me imaginar com a arma o tempo todo correndo atrás de alguém, me defendendo, dando tiro, pegando em pessoas mortas.
Nossa, sinceramente, não tem nada a ver comigo. Então, se eu tivesse sido influenciada pelas pessoas, eu podia até ter feito um concurso para delegada. Naturalmente, eu não teria conseguido estabilidade, porque eu não tenho perfil para o cargo. Não tenho. Eu não tenho perfil para segurança pública. Tá? Então, eu posso ser despedida, ser exonerada em razão de não ter aptidão para ser delegada, e no mesmo dia ser nomeada por um novo cargo de um concurso que eu passei. Tá? Compreendeu, Deviane? Quantas horas, gente? Eu tô sem relógio aqui. Eu vou cronometrar meu tempo para me saber mais ou menos quanto tempo falta, para mim não ter que despedir com pressa. Tá? Eu tenho mais algumas coisinhas para falar ainda hoje que vai fazer sentido no final da aula. Aí, se vocês puderem, por gentileza, colocar o horário, vai me ajudar bastante. Eu tô sem relógio nenhum aqui. Eu quero saber se a Deviane também tirou a dúvida dela. Dúvida tem que morrer aqui. Não pode levar dúvida para a prova. Que bom. Ótimo. Que bom. 9h16 ainda? 9h16, que pena. Nossa, passa tão rápido, né, gente? Passa muito rápido, viu? Mas vamos lá. Eu quero falar sobre outro provimento. Nós falamos vários provimentos, né? Uma lista. Nós falamos de nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração e reversão. Não falamos? Então, a transferência, ela foi revogada, tá? Ela foi revogada. A transferência foi revogada. Então, nós vamos falar agora, acabamos de falar da nomeação, do prazo da nomeação, o que é nomeação. Agora, nós vamos falar um pouquinho, que não vai dar tempo de falar muito, né? Nós vamos falar da reintegração. É o provimento que mais cai, nomeação e reintegração. São os dois provimentos que você tem que ter, ó, na ponta da língua. Nomeação e reintegração. Os dois provimentos que mais caem. Nomeação você viu. É alguém ser investido em um cargo vago. Vamos falar agora da reintegração. Reintegração é o servidor que foi demitido. O servidor que foi demitido por ter cometido alguma infração, que foi lhe dado ampla defesa, e o mesmo foi demitido por sentença ou processo administrativo. Tá bom? Esse servidor foi demitido e recorreu, entrando com uma ação de reintegração. Essa ação de reintegração, o juiz decidiu que a demissão foi injusta. Decidindo que aquela demissão tenha sido injusta, o juiz vai reintegrar o servidor demitido, dando a ele o lugar que ele tinha, os direitos todos que ele perdeu, o tempo que ele esteve fora, inclusive os salários. Então, eu conheço um caso de uma pessoa que foi demitida, acusada de desviar mais de R$1 milhão. Essa pessoa aguardou 10 anos a ação de reintegração. Ela entrou com a ação de reintegração. Depois de 10 anos, o juiz deu sentença para esse processo. E na sentença, o juiz inocentou ele. Falou que ele não era o responsável pelo desvio do dinheiro e na auditoria das contas da empresa, eles identificaram o verdadeiro ladrão.
Então, a ação de reintegração é aquela ação do servidor demitido por ter cometido a infração e ele teve uma sentença favorável para que ele retorne ao seu cargo com todos os seus direitos de volta. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Se ele ficou 10 anos afastado, ele vai ter direito a 10 anos de salários atualizados. Muitas vezes, o pedido de reintegração, a pessoa nem tem mais interesse de retornar. Muitas vezes, ela deseja apenas provar sua inocência. E também ter o saldo de salários que não foi entregue a ela durante o tempo que durou o processo. Nessa pessoa que eu conheço, foi exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa não tinha interesse mais de retornar para o cargo público. Ela gostaria de ter a chance de provar a sua inocência, provou a inocência, teve o saldo de 10 anos de salários atualizados e se recusou a voltar. Tá bom? Então, a reintegração é aquele servidor demitido por sentença ou processo administrativo. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre isso. O servidor que comete uma infração, ele vai responder administrativamente. E o nome disso é processo administrativo. Processo administrativo disciplinar, PAD. Por isso que a gente fala PAD, porque o nome é longo, né? Então a gente acaba abreviando e falando PAD. Mas esse servidor também pode responder judicialmente. Processo judicial disciplinar. Então existe o processo judicial disciplinar e o processo administrativo disciplinar. Esse servidor pode ser demitido tanto no PAD, no administrativo, quanto no judicial. Tá bom? E ele se sentiu desonrado, ele não concorda com a demissão, entra com ação e consegue reverter essa demissão na justiça. Tá bom? E ele volta querendo ou não. Se ele não quiser, ele tem sua inocência provada e tem o saldo de salários garantidos a ele. Então, tudo que a classe ganhou nesses 10 anos será entregue a ele de direito, porque ele não recebeu em razão de uma demissão que era ilegal ou arbitrária. Tá bom? Então, aqui, o meu Instagram está me dando 1 minuto para me finalizar. Vimos muita coisa, tá? Em 1 hora dá para ver muita coisa. Então, o que eu peço que vocês façam? Eu quero que vocês façam o simulado que eu passei no grupo, tá bom? Lá tem 4 folhas de simulado. Separe os simulados que nós já vimos e deixe os outros para depois. Ah, professora, eu tenho um bom entendimento da matéria, eu posso fazer tudo? Pode, porque lá já está gabaritado. Então, você pode. Eu me preocupo quando vocês não tiram dúvidas. Porque quem não tira dúvida, ou sabe tudo, ou não está fazendo um simulado. Então, vamos tirar o fim de semana para fazer os simulados. O professor Douglas ontem deu uma aula muito importante. Os crimes, né, contra a administração pública praticados por funcionário público. Então, acredito que vocês não tenham tido tempo de fazer. Eu postei lá 2 simulados maravilhosos para vocês. Então, vamos tirar o fim de semana para nós alinharmos os nossos sonhos. Como pedir para Deus se mexer em nosso favor, se nós mesmos não estamos tirando os nossos pés do chão? Então, vamos nos mexer, sacode toda essa poeira e vamos trabalhar esse fim de semana. Eu estou com vocês, tá? No material, nas aulas, no atendimento. Então, eu me despeço. Um prazer estar aqui com vocês e amanhã nós vamos gravar outra aula, tá? Deus nos abençoe e abençoe os nossos sonhos. Beijo!